Olá, bom dia. Bom dia, começa agora o especial Eleições 2024, segundo turno. Ontem à noite, a TV Câmara Taubaté promoveu o debate do segundo turno das eleições municipais 2024 entre os candidatos à prefeitura. E hoje vamos repercutir esse debate com a participação de especialista para comentar o assunto. E você pode participar aqui conosco enviando o seu comentário e também a sua dúvida pelo nosso WhatsApp, que é o 3625-9525. O especial Eleições 2024 pós-debate segundo turno começa agora e ao vivo. A gente começa esta edição especial apresentando o nosso convidado. Gabriel Marcondes de Moura é bacharel e mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, especialista em comunicação eleitoral e marketing político e atua como assessor de políticas públicas na Câmara de São José dos Campos. Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso especial. Bom dia, Ana. Bom dia, Josivaldo. Bom dia, nossa audiência. É um prazer estar aqui de volta para a gente repercutir o que foi esse debate maravilhoso do segundo turno que a TV Câmara aqui de Taubaté realizou na noite de ontem. Obrigado pela presença, viu? Vamos começar trazendo as perguntas elaboradas por jornalistas no primeiro bloco do debate. Nessa fase, cada candidato escolheu o jornalista que faria a pergunta, começando por Sérgio Victor. A minha pergunta agora é para o candidato Sérgio Victor e fala sobre a máquina administrativa da cidade. O senhor pretende enxugar essa máquina, inclusive adaptando secretarias, cortando secretarias, juntando-as a outras secretarias? Qual é o seu plano para este tema, para este assunto? Essa primeira pergunta foi realizada pelo jornalista Pedro Luiz Belisque, da Rádio 99 FM. E o tema aí do questionamento, como nós vimos, foi a questão da redução de custos na máquina pública. Pelas regras do debate, os candidatos puderam utilizar o tempo que quisessem para responder, controlando os 35 minutos totais que eles teriam ao longo dos 4 blocos. Gabriel, agora a nossa pergunta para você. O que você achou aí do questionamento feito pelo nosso colega jornalista Pedro Luiz? Um bom apontamento, um bom questionamento, porque desde a pré-campanha o candidato Sérgio Victor tem sido questionado. Ele fala do enxugamento da máquina pública municipal, de cortar gastos, diminuir secretaria, mas em todas as oportunidades que ele foi confrontado com isso, ele disse que diante de uma eleição, diante de uma vitória, ele sentaria na prefeitura, tomaria nota da real situação das secretarias e aí faria essa reforma administrativa. Durante a campanha ele não foi ainda capaz de apontar quais secretarias seriam enxugadas, seriam extintas e também qual a economia desse enxugamento de secretaria, porque uma coisa é enxugar a secretaria, Os cargos de livre provimento, os cargos de concurso continuam os mesmos até uma reforma administrativa ser feita. Então é mais uma atitude simbólica do que de fato uma economia para os cofres públicos apenas extinguir secretarias sem fazer uma reforma administrativa com certa profundidade. Dentro deste questionamento do jornalista, ele poderia ter se aprofundado para falar dos cargos comissionados, por exemplo? Sim, porque este é um grande ponto que a nossa cidade encontra hoje, porque a criação de alguns cargos comissionados nessa atual gestão impactou diretamente a folha de pagamento da prefeitura e, por consequência, a situação fiscal do município. Inclusive foram 2 tentativas, uma delas muito questionada na justiça, que foi obrigada a reverter, os servidores perderam esses cargos, voltou para a Câmara analisou, inclusive sob muita pressão dos servidores que vieram aqui acompanhar todo o trâmite nas sessões. Então, este é um fato que precisa ser muito bem visto pelo próximo prefeito eleito, independente de quem seja, para que a nossa prefeitura possa ter um pouco mais de saúde fiscal pelos próximos 4 anos. Gabriel, a população acompanha essa questão de cargos comissionados, entende a diferença ali de servidores estatutários de carreira que ocupam funções de confiança, essa diferença entre cargo de comissionado e função de confiança? Uma parcela do eleitorado, sim, Toda pessoa que tem um familiar que é servidor público compreende minimamente como funciona. Se a gente pegar aí o número de servidores que a prefeitura, que a Câmara, que os munícipes têm, também de órgãos estaduais e federais aqui no município, você
você pode multiplicar isso por 3 ou 4 e você tem um número bom de eleitores, de cidadãos que sabem mais ou menos como é que funciona isso. Mas, no geral, sempre que a gente toca em aumento de salário para ente público, para cargo público, sempre que a gente toca no assunto de cargo comissionado, criação de cargo, isso sempre gera uma certa repulsa em grande parte do eleitorado que vê isso como, né, como aumento de gasto, né? E nós temos, a sociedade brasileira em si tem uma percepção muito negativa do serviço público como algo que ganha muito bem e entrega muito pouco em serviço, né? E isso vai do judiciário ao legislativo ao executivo, embora tenha diferenças gritantes entre os 3 poderes. Mas o eleitor mais comum, mais simples, tende a enxergar tudo como uma coisa só, como uma casta de privilegiados que ganham muito bem e entregam muito pouco. Esse tipo de visão dificulta muito o diálogo sério, correto e coerente dos candidatos com o eleitor, mas também o próprio entendimento da população de como funciona o serviço público. Ainda dentro desse tema, para a gente encerrar, a máquina pública, o reparcelamento dos contratos, a revisão dos contratos dos prestadores de serviços com a prefeitura, também poderia ter sido abordado e entraria nessa pauta quando a gente fala de redução de custos da máquina? Entraria, porque enquanto muito se foca na criação dos cargos comissionados, nós tivemos aditamento de contratos nesse último ano eleitoral, inclusive, que foram, de certo, curiosos, né? Com limpeza e manutenção da cidade, esse aditamento é um valor muito alto. Agora, não tem como você falar de arrumar a casa ou melhorar a saúde fiscal do município de Taubaté sem rever alguns contratos, né? O problema da revisão dos contratos é que sempre que uma empresa está diante de uma revisão de contrato, ela aciona o judiciário e aí a prefeitura tem que entrar com um litígio, tem todo um custo, um tempo, uma morosidade, né, processual para conseguir de fato revisar os valores contratuais. Mas sem comprar essa briga, dificilmente a gente sai da situação que se encontra hoje. E agora nós vamos à segunda pergunta. O jornalista escolhido pelo candidato Ortiz Júnior foi Reinaldo Moreira, do Portal Meon, que fez um questionamento sobre o Parque Tecnológico. Vamos conferir. Minha pergunta vai para o candidato Ortiz Júnior. O Parque Tecnológico, Júnior, criou-se uma grande expectativa para a instalação desse parque em Taubaté, ali na região da Chácara Silvestre. A nossa vizinha São José dos Campos tem um grande parque tecnológico e os candidatos a prefeito de lá, no segundo turno, estão pensando até em ampliar. E Taubaté, o projeto ainda não saiu do papel. Qual a sua intenção para aquela área do Parque Tecnológico? Taubaté terá um parque tecnológico no futuro ou aquela área terá um outro fim? Gabriel, o que você achou do questionamento do Reinaldo, né? E como o candidato respondeu, ele poderia ter saído melhor? Olha, essa pergunta foi muito boa porque, inclusive, esse parque tecnológico é uma herança do governo Ortiz. Ele que inaugurou, ele que fez aquilo lá. E este é uma grande pedra no sapato dele, porque a gente sabe que esse parque tecnológico deixou muito a desejar, né? Hoje é um espaço com lotes vazios de indústrias, enfim. Né? Se nós formos comparar com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, então a situação fica ainda mais difícil para o candidato Ortiz Júnior. Né? Mas é uma área com fácil acesso, uma área grande, uma área de muita qualidade e que é incrivelmente estranho uma cidade como Taubaté não aproveitar de todo aquele espaço, todo o potencial daquele espaço para atrair empresas, gerar emprego e renda para a nossa cidade e para a nossa população. Você que tem essa vivência em São José dos Campos, qual o modelo que tem lá e que a gente poderia repetir aqui em Taubaté que seja aí um resultado de sucesso? O Hub de Inovação. O Parque Tecnológico de São José dos Campos é referência em tecnologia, né, e inovação no serviço público e também privado. Com startups, com hubs de tecnologia lá. Eu nunca vou me esquecer que durante a campanha, um pequeno fato, eu morei muitos anos no Paraná, na cidade de Colombo. E a ex-prefeita da cidade, que foi prefeita por 4 anos, disputou essa eleição contra o atual prefeito. Durante a campanha, ela deixou a campanha e veio participar de um evento no Parque Tecnológico de São José dos Campos para aprender sobre algumas coisas que ela poderia aplicar na cidade e levar para a campanha. Para vocês terem uma noção da importância disso, de um candidato abrir mão de um dia de campanha para poder vir a São José, aprender, trazer novidades, levar para a cidade e levar para a campanha. Aí você vê a diferença de uma cidade que investe de fato em inovação, tecnologia, dando estrutura para que as pessoas possam trabalhar, né, e inovar, de uma cidade que inaugura um parque tecnológico que na verdade é um grande elefante branco só com loteamentos abertos. Quando a gente fala de parques tecnológicos, Gabriel, a gente também está falando dessa demanda gigantesca da iniciativa privada, né? Fomentar as parcerias público-privadas
poderia ter sido uma das respostas desses candidatos em relação a esse tema? Poderia, embora se tenha algumas ressalvas com as parcerias público-privadas, porque nós temos exemplos de sucesso e exemplos que são verdadeiras tragédias, né? A gente não pode demonizar, a gente não pode tratar tudo como, né, uma panaceia ou então um erro crasso às PPPs. Mas, dada a atual circunstância da prefeitura, dada a atual capacidade estatal do município de fazer acontecer, é praticamente impensável imaginar que a prefeitura sozinha dará conta, né, tanto do parque tecnológico como de criar um hub de inovação e tecnologia sem elaborar uma parceria público-privada com as empresas que aqui já estão instaladas e com aquelas que pretendem vir para a cidade. E, Gabriel, para a gente encerrar aqui esse tema, com a mudança de cenário aí no mercado de trabalho, né, que tem se transformado cada vez mais, o parque tecnológico seria aí um caminho para a geração de empregos? Totalmente. Seria um caminho para a geração de empregos, tanto diretos como indiretos. Quando a gente fala do parque tecnológico, é uma pena ele estar do jeito que está em Taubaté, com aqueles lotes vazios, mas quando a gente pensa na pessoa que vai até o parque tecnológico exercer o seu trabalho, aquilo tem um impacto. A cada pessoa que trabalha na indústria ou na tecnologia e na inovação, tem outros 2, 3 empregos que se abrem indiretamente porque é um trabalho, é um serviço de alto valor agregado, tecnologia, né, e inovação. E uma cadeia gigantesca. E uma cadeia gigantesca. Eu acho que, embora a nossa região sofra muito com o processo de desindustrialização do país, esta ainda é a nossa vocação. Por mais que o serviço e o comércio tenha crescido diante da desindustrialização, a gente não pode negar que nós estamos na esquina do Brasil. E esta posição privilegiada nos põe numa situação muito boa em que nós precisamos de um gestor que saia do gabinete, busque investidores, busque parceiros no Brasil, no governo estadual, no governo federal, no exterior. É importante que o próximo gestor não tenha barreiras, não tenha limites, não tenha, com este eu converso, com este eu não converso, certo? Eu espero que o próximo gestor da cidade, independente de quem seja, possa ir atrás desses investidores, desses parceiros, independentemente da cor que eles vistam. Agora vamos à terceira pergunta do debate. O jornalista escolhido pelo candidato Sérgio Victor foi Reinaldo Moreira, do portal Meon, que também fez um questionamento sobre a redução de custos da máquina pública. Minha pergunta vai para o candidato Sérgio Victor. Sérgio, você tem dito muito que vai enxugar a máquina da prefeitura. Hoje, a prefeitura tem quase 20 secretarias e você pretende reduzir para pelo menos 12, inclusive unificar algumas secretarias. Eu gostaria que você explicasse qual é a sua ideia, qual o seu plano e se você tem já mais ou menos quanto a prefeitura vai economizar enxugando a máquina. Gabriel, inclusive, isso foi um dos assuntos, né, que você comentou, porque é uma pergunta muito parecida com a do Pedro Luiz Beliski, da Rádio 99 FM. O quanto esse assunto pode impactar na decisão ali, na escolha do eleitor? Embora a defesa do enxugamento da máquina pública renda votos de grande parte do eleitorado que vê a administração pública como ineficiente muito grande, quando o candidato, eu acho que essa é a 7ª, 8ª vez que ele se depara com essa pergunta, eu mesmo já tive a oportunidade de entrevistar e perguntei sobre isso, né? Ele não consegue ser muito preciso, né, nas ações, quais secretarias deixariam de existir ou não, né? Isso traz um pouco de insegurança, tanto para quem faz a pergunta como para o eleitor. Tá, você disse que vai fazer, mas você não falou como e quais serão, né? Então, acredito que essa pergunta, sempre que vem para o candidato, ele dá esse tipo de resposta evasiva e não concisa, não direta, traz um pouco de insegurança para o eleitor, tanto para aquele que fez a pergunta, como para o eleitor que espera detalhadamente saber quais são os planos do candidato Sérgio Victor para as secretarias municipais. Gabriel, no primeiro turno os candidatos, vamos dizer, estão mais sozinhos, né? Agora eles buscam alianças e apoios, surgem nomes aí de candidatos que deixaram de passar para o segundo turno, eles ganham apoio. Dessa forma, eles passam também a lotear secretarias, tendo depois que pagar alguma coisa, entre aspas, assim, vamos dizer, né? Uma secretaria, uma pasta. Dessa forma, enxugar a máquina fica mais difícil também? Não, fica mais difícil porque é contraproducente. Se você... Vamos lá. Independentemente de quem ganhe, não vai governar sozinho, né? Nenhum partido, aqui não é voto majoritário em que o vencedor leva tudo. Então, cada apoio tem sua contrapartida. Só que o problema do Brasil não é a divisão da máquina pública entre apoiadores, mas a dificuldade de responsabilizar esses apoiadores que estão no governo
Porque por mais que cometam atos falhos, a responsabilização, o impacto vem diretamente no chefe do Poder Executivo. Então há um compartilhamento de espaço político, né, dentro da máquina pública, entre aliados, mas a responsabilização, né, dos atos dessas secretarias, desses departamentos, arca somente com o Poder Executivo. Eu acredito isso, grande parte, né, o fracasso da gestão Saúde, que muitas secretarias pecaram na execução do seu trabalho e isso acabou apenas reverberando no prefeito. Porque a gente não vê nomes técnicos, né? A gente acaba vendo nomes políticos, né? Sim, porque para ganhar uma eleição não é técnica, é voto. Então, ninguém ganha sozinho. E aproveitando a sua pergunta, eu vejo duas posturas completamente diferentes entre os candidatos na busca de apoios, né? O candidato Ortiz Júnior foi atrás de apoios de vereadores eleitos, de vereadores, né, de vereadores que estão aqui, mas perderam a reeleição, enquanto o candidato Sérgio seguiu sua caminhada, vindo com alguns apoios espontâneos e tal, declaração de voto. Você vê um perfil muito diferente de um candidato experiente, que já está na sua quarta campanha, e um candidato que segue fazendo uma campanha que ele acredita que deve ser feita, né? Então nós temos duas campanhas muito diferentes para analisar na cidade de Taubaté, e isso inclusive repercute no tipo de apoio que ambos vêm recebendo. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esses apoios políticos. Maravilha. Agora vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco o Especial Eleições segundo turno volta com mais assuntos abordados pelos jornalistas durante o primeiro bloco do debate de ontem. Continue com a gente. Olá, estamos de volta com o Especial Eleições 2024 pós-debate segundo turno. E você pode participar aqui conosco por meio do nosso WhatsApp, que é o 3625-9525. A quarta pergunta do primeiro bloco do debate foi sobre os córregos aqui na cidade de Taubaté. O jornalista escolhido pelo candidato Ortiz Júnior foi Marcelo Caltabiano, do T7 News. Vamos conferir. A minha pergunta é para o candidato Ortiz Júnior, do Republicanos. Gostaria de saber sobre os córregos na cidade, principalmente sobre os córregos que estão canalizados e as tubulações, a gente já viu em notícias, que elas muitas vezes estão caindo, causando erosões na cidade, que causam buracos, crateras, como aconteceu diversas vezes aqui em Taubaté. Gostaria de saber do candidato quais serão as propostas dele para melhorar essa questão dos córregos canalizados na cidade. E o que foi feito nos últimos anos de governo dele para melhorar essa situação? Pelas regras do debate, os candidatos puderam utilizar o tempo que quisessem para responder, controlando os 35 minutos totais que eles teriam ao longo dos 4 blocos. Gabriel, o que você achou desse questionamento quando a gente fala de águas fluviais e águas pluviais, né? É uma pergunta muito boa e bem direta do jornalista Marcelo Caltabiano, porque o candidato Ortiz Júnior esteve na frente da prefeitura, à frente do Poder Executivo, por 8 anos, né? Inclusive contraiu um empréstimo junto ao CAF, né, para investir em obras de infraestruturas, do quais os projetos, inclusive dos seus planos de governo de 2008, de 2012 e 2016, constava a construção de piscinões em algumas áreas da cidade. Uns foram construídos, outros não, né? Alguns estão ativos, outros estão inativos, inclusive aterrados. Mas é muito importante esse tipo de pergunta porque, mais uma vez falando de voto, obra subterrânea não tem retorno político, né? Existe a consequência do caos, a consequência política do caos, né? De um alagamento, de perda material, de perda de vidas quando ocorrem esses alagamentos. E a pergunta também ela tem um fundo histórico. O pai do ex-prefeito, né, o ex-prefeito José Bernardo Ortiz, foi o prefeito que canalizou grande parte desses córregos, o que na época foi de muito inovador, permitiu o crescimento da cidade, permitiu um avanço na época, lá no início dos anos 80, e desde então pouco foi feito em questão de reforma, de substituição dos tubos, e há uma justificativa muito clara para que a prefeitura não invista tanto nisso. Primeiramente, eu já disse que não dá voto, né? É uma obra que não é visível a quem é a grande parte do eleitorado, e a outra é que é muito caro e que o município, com a condição fiscal de investimento próprio cada vez mais baixa, só vai conseguir lidar com esse problema buscando parcerias e convênios com o governo estadual, o governo federal e outros órgãos
para poder solucionar esse problema que é muito grave e que a cada ano, com o avanço das condições climáticas do nosso país, tendem a piorar e piorar muito nos próximos anos. Gabriel, esse assunto dos córregos, ele tem sido muito recorrente, né? Inclusive, é um questionamento comum, até mesmo em outras emissoras aí de televisão, e os candidatos voltam mais uma vez a falar sobre esse assunto. Então, apesar de você ter dito que não são obras que geram votos, mas elas impactam diretamente a vida dos cidadãos que sofrem com esse tipo de problema. Então, é importante a gente trazer questionamentos como esse, ainda que sejam mais uma vez abordados, mas porque a população, aquela pessoa que está lá no final, ela sim sabe quando ela é impactada com esse tema. Total. Eu sei, o Marcelo Caltabiano é meu amigo, eu sei que ele mora próximo de um córrego, né? E essa situação é muito delicada para quem convive com esta realidade diante das fortes chuvas aí de janeiro em diante, que estão muito próximas, de que diversos pontos da cidade aqui alagam, né? Em frente da Câmara é um desses exemplos, né? E esses alagamentos tendem a ficar mais frequentes e mais fortes. Só que em Taubaté tem um plus, além da questão do alagamento, de pouca capacidade de drenagem dessa água, a condição que ele botou dos tubos ármicos, das tubulações não estarem nas devidas condições, além de não ter capacidade de drenagem, essas são verdadeiras armadilhas na cidade, porque por onde passam esses tubos, a chance de nós termos erosões e termos perdas muito grandes, tanto de vida, como também de patrimônio, é muito considerável. Só que as perguntas que não dão voto precisam ser feitas. Porque enquanto os candidatos estão muito focados naquilo que pode gerar retorno eleitoral para eles, é um cálculo próprio da política, sempre que o cidadão, sempre que o eleitor se põe a fazer as perguntas que não dão retorno, obriga os candidatos a terem noção, a terem visão e um olhar mais cuidadoso com aquilo que de fato importa para o eleitor. E nós vamos abordar mais para frente, inclusive gostaria de salientar que as perguntas que foram feitas pelos cidadãos, pelos munícipes, foram as melhores perguntas do debate. E quando você traz o povo para o centro do debate, você tende a colher perguntas e respostas muito mais elaboradas e muito mais próximas daquilo que o eleitor espera dos candidatos. O eleitor consegue ter essa percepção. De um lado, ele tem um candidato que foi ex-prefeito por 8 anos, outro candidato foi deputado estadual. Ele consegue mensurar quem trouxe mais recursos, quem trouxe mais atividades práticas para esse assunto dos alagamentos? Ele consegue, embora sejam responsabilidades e cargos completamente distintos, ele consegue ver, ele consegue ter essa dimensão. Porque, basicamente, o eleitor faz um cálculo muito, muito simples. Ele pega adiante, ele faz uma avaliação muito singular, muito própria do que foram os 8 anos do ex-prefeito Ortiz Júnior, comparam, de acordo com a sua avaliação muito singular, o que foi esses 8 anos do governo Ortiz Júnior, e ele faz uma comparação se compensa ou não, aposta em um novo prefeito, aposta em um novo candidato em relação ao que foi os 8 anos do ex-prefeito. Basicamente, este é o cálculo que todos os eleitores de Taubaté estão diante nessas eleições, porque é uma eleição de um prefeito que tem o que mostrar, tem um trabalho, tem 8 anos diante da prefeitura, e um candidato que é novo, um candidato que se põe como opção diante do ex-prefeito Ortiz Júnior. E agora vamos à quinta pergunta da noite. O jornalista escolhido pelo candidato Sérgio Victor foi o Marcelo Espanha, do grupo Comunicarte, que fez um questionamento sobre o Esporte Clube Taubaté. A minha pergunta vai para o candidato Sérgio Victor. Sérgio, um dos seus grandes mantras da campanha, você repete a todo momento, é destravar Taubaté. Mas eu queria falar de um ponto específico, que é o Esporte Clube Taubaté, um dos maiores patrimônios dessa cidade. Esse ano completa-se 45 anos que o Taubaté não joga a primeira divisão. Nós sabemos que dinheiro público não pode ir diretamente para os cofres do clube, que é privado. Mas você, caso seja eleito, como pretende ajudar de forma muito prática o Esporte Clube Taubaté a voltar à primeira divisão? Muito obrigado. Gabriel, o que você achou desse questionamento bem específico, sobre futebol aqui na cidade? É bem específico. A gente precisa lembrar que, por mais que não possa ter dinheiro público diretamente no Esporte Clube Taubaté, o Esporte Clube Taubaté é um patrimônio histórico, esportivo e cultural da nossa cidade. E é importante que ele venha à tona, ele venha à baila. Por quê? Porque os candidatos têm uma visão distinta daquilo que eles almejam para o esporte, O ex-prefeito investiu no esporte profissional e o candidato Sérgio fala em investir no esporte de base. Tanto um quanto o outro, invariavelmente, passam pelo Esporte Clube Taubaté.
Mas chama a atenção a pergunta porque ele fala basicamente na condição de um representante do Esporte Clube Taubaté. E a prefeitura, como é que pode ajudar o clube? Né? Basicamente, ele advoga a favor do Esporte Clube Taubaté na pergunta. Né? E os candidatos, a pergunta foi feita para os 2 candidatos, eu lembro que foi feita a mesma pergunta para os 2 candidatos em relação ao Esporte Clube Taubaté, e os 2 candidatos tergiversaram. Enquanto um falou do esporte de base, o outro voltou a lembrar do investimento em esporte profissional. E aí o eleitor está diante de 2 posturas completamente diferentes em relação ao esporte, e isso é muito bom, certo? E traz para o eleitor que tem o esporte como algo relevante, tem como algo importante, né? Tenha peso no seu voto, a comparação entre um e outro candidato que é bem distinta enquanto a visão que tem do esporte na cidade. Gabriel, você poderia explicar melhor para a gente de que forma o esporte movimenta outros setores aqui da nossa cidade? Um exemplo muito bom de como o esporte movimenta a economia da cidade é quando se o Taubaté tivesse um calendário de jogos que pegasse o ano inteiro, né? O ano inteiro a cidade seria movimentada pelo calendário de jogos do Taubaté. Né? Isso é só um exemplo. Outro exemplo que também podemos trazer aqui é Taubaté voltar a sediar, ser cidade sede de jogos universitários. Movimenta a cidade. Por mais que tenha toda uma questão social, né, o ganho econômico de sediar jogos universitários é muito grande. Taubaté tem uma estrutura para a prática de esporte muito boa para sediar eventos desse tipo. Então, nós temos um futebol amador muito forte, um futebol amador que movimenta a cidade, é uma paixão de Taubaté o futebol amador, né? Então nós temos grandes potenciais atrativos e próprios, né, que a cidade pode muito bem explorar, né, tanto para ganhos econômicos como também para melhorar a imagem da nossa cidade, né? O esporte é uma máquina de melhorar a imagem, né, de instituições, de pessoas. Uma vitrine midiática. Uma vitrine Taubaté, midiática, né? Sensacional. Nós tivemos isso com o vôlei, não tem como negar que o vôlei a este objetivo serviu muito bem, mas nós temos outras potencialidades que podem ser exploradas da mesma forma, inclusive, né, potencializando nosso futebol amador, que também tem contribuição, tem parte de ajuda, né, da Prefeitura Municipal. Agora vamos à 6ª e última pergunta do primeiro bloco. O jornalista escolhido pelo candidato Ortiz Júnior também foi Marcelo Espanha, do grupo Comunicarte, que fez o questionamento sobre a prioridade do candidato quando o assunto também é esporte. A minha pergunta vai para o candidato Ortiz Júnior. Ortiz, quando você foi prefeito, houve um trabalho muito amplo na área do esporte, futsal, handebol e especialmente o vôlei, né, onde você liderou aí um dos maiores times da América Latina. Até aí tudo bem. Mas esse ano o Esporte Clube Taubaté completa 45 anos longe da primeira divisão. A minha pergunta é muito direta, né? Caso você seja eleito novamente, nesse novo mandato, o futebol poderá ser a sua prioridade no esporte? Muito obrigado. Os candidatos acabaram escolhendo o mesmo jornalista, né? E por coincidência aí responderam a 2 questionamentos sobre o mesmo assunto. Então, Gabriel, eu te pergunto, eles poderiam ter utilizado esse gancho, que era o Esporte Clube Taubaté, futebol, para abordar outros assuntos dentro do tema principal? Já que é uma pergunta repetitiva em que ambos os candidatos tiveram 2 oportunidades de expor as suas ações, faltou um pouco de traquejo de ambos para poderem ir além. Né, já que a pergunta é repetitiva e ambos já tinham respondido, poderiam ir além das suas propostas no esporte. Mas também, como estamos no primeiro bloco, a gente precisa lembrar que pela administração do tempo os candidatos optaram por, né, não se prolongarem muito na resposta, e esta foi uma pergunta, se não me engano, cuja a resposta de ambos os candidatos foi a mais curta, né, porque optaram por economizar o tempo para usar nos últimos blocos. Hoje, Taubaté tem a Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida. No seu ponto de vista, qual que é o maior desafio desta secretaria para a próxima gestão? O próximo desafio dessa secretaria para a próxima gestão, sem dúvida nenhuma, é aliar a dificuldade do estrangulamento orçamentário que a Prefeitura passa com o objetivo de levar a prática de esporte, a movimentação, para todos os bairros da cidade. O esporte precisa ser descentralizado na cidade, porque, embora nós temos alguns equipamentos de excelência em alguns pontos da cidade, sobretudo na região central, é preciso que a Secretaria de Esporte possa, com equipes, por parcerias, descentralizar a prática de esportes para os bairros mais afastados da cidade. Porque o esporte, sobretudo, é qualidade de vida. Né? R$1 investido no esporte, na qualidade de vida, é mais que R$1 que você economiza na saúde. Né? Então, tendo por esse lado o aspecto saudável da prática de esporte,
o desafio da Secretaria no próximo governo, sem dúvida nenhuma, será aliar o estrangulamento orçamentário com o objetivo, com a necessidade de levar o esporte, né, para as franjas, para a periferia, para os bairros da nossa Taubaté. Vamos então para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o especial Eleições segundo turno volta. No segundo bloco do debate, os candidatos fizeram perguntas entre si. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o especial Eleições 2024, pós-debate e segundo turno, aqui na TV Câmara Taubaté. Você pode participar através do nosso WhatsApp, através do 12 3625 9525. No terceiro bloco do debate, os candidatos fizeram 2 perguntas cada entre si. E o primeiro a perguntar foi o candidato Ortiz Júnior. E a pergunta foi sobre saúde. Vamos conferir. Sérgio, um dos principais compromissos da campanha é construir um novo hospital em Taubaté. Tive o apoio do governador Tarcísio, que se comprometeu em ampliar os leitos em Taubaté, construindo um novo hospital. E hoje recebi a visita do deputado André do Prado, do PL, que veio nos declarar apoio e confirmar que vai nos ajudar a construir esse hospital em Taubaté. Você, no entanto, é contra a construção desse hospital. É contra ter o que toda cidade do mesmo porte de Taubaté tem. Por quê? E pelas regras do debate, os candidatos puderam utilizar o tempo que quisessem para responder, controlando os 35 minutos totais que eles teriam ao longo dos 4 blocos. Gabriel, como o candidato se saiu com essa resposta em relação à saúde? A gente viu ali uma dicotomia, né? Entre quem quer investir no hospital próprio, quem não quer. Era normal que esse tema viesse à tona, porque o candidato Ortiz Júnior tem uma proposta e bate muito nela, né, junto ao eleitor, da construção de um novo hospital, né, ali, se não me engano, na região ali perto de Quiririm, perto do SECAP, numa área que está destinada para a construção do SEDES 2, né? Da educação, né? Isso. Inclusive, no debate da Câmara do primeiro turno aqui, o candidato Ortiz disse que era só devolver o dinheiro do Fundeb, né, e fazer esse estorno e usar aquele terreno. O grande pulo do gato nesse ponto da construção do hospital é que, de fato, o Estado pode ajudar, pode investir na construção do hospital, mas nós tivemos a municipalização do nosso hospital municipal, né, universitário, do Agamute, e é muito provável que o Estado, embora invista na construção, porque a gente fala no serviço público que levantar parede é muito fácil, construir. O custo mesmo fica para o ente público, a manutenção e manter o espaço público aberto e com qualidade. Aí que está, de fato, o custo. Prestar o serviço com eficiência. Ali que está o custo, de fato, porque esse custo é mês a mês, é dia a dia, ano a ano, né? E a cada exercício fiscal ele está ali. Então, para o governo do Estado, é muito fácil a construção de um novo hospital, né? Só que como nós tivemos a municipalização do hospital universitário, quem garante que a gente não pode ter um segundo hospital municipalizado, né, trazendo ainda mais consequências fiscais para o nosso município. Por outro lado, o candidato Sérgio Vitor advoga por uma melhoria das condições do nosso já atual hospital municipal universitário, Agamute, enquanto o candidato Ortiz fala de um novo hospital, o Sérgio fala, até porque como deputado ele destinou emendas para obras e serviços ali no Agamute. Então, também na saúde nós temos essa dicotomia. E o candidato Ortiz maestralmente usa, né, este argumento de que o candidato Sérgio é contra a construção do hospital, né, enquanto ele é a favor. E, por esse lado, o Sérgio ainda está muito focado sobre melhorar as condições do nosso Agamute. Gabriel, você falou aí do alto custo, né, para a prática ali da questão da saúde. Como que os candidatos podem trabalhar a questão da mão de obra mesmo especializada, que são os médicos? Porque a cidade, ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. Então, existe um teto salarial e muitas vezes é um empecilho para a contratação de médicos especialistas na cidade. Outro ponto muito importante que, infelizmente, só poderá ser revisto em 2029, né? A questão do teto do salário do funcionalismo ser o salário do prefeito faz com que o teto de Taubaté seja muito baixo para profissões de alta graduação, medicina, enfim. Né? Nós, enquanto munícipes, sofremos muito com a perda de médicos que deixam de exercer a medicina
junto ao município por conta desse teto salarial. Alguns médicos que insistem em permanecer no município devolvem parte do seu salário para os cofres públicos porque ultrapassa o teto do funcionalismo. E este é um ponto muito próprio de Taubaté, que outras cidades não têm. Porque se nós compararmos, não vou falar do salário do prefeito, né, mas o teto do funcionalismo de Taubaté é muito baixo em relação a outras cidades do Vale do Paraíba, inclusive menores, que têm condição de atrair, né, mão de obra mais qualificada, mão de obra, e não só atrair, mas manter. Porque o município de Taubaté investe na contratação, investe no aperfeiçoamento, investe na melhoria do profissional para prestar serviço público, e este profissional tende a não ficar por conta desse teto. Infelizmente, né, a gente sabe, isso só poderá ser revisto pela próxima legislatura, né, uma alteração do teto salarial, que é o salário do prefeito, nos próximos 4 anos, somente passando a valer em 2029. Então teremos aí mais 4 anos com esse teto amargando, né, o serviço público de Taubaté, sobretudo os médicos. Independentemente dessa questão, né, do investir no Gamute, um hospital próprio, a gente vê ainda muitas ações voltadas para a parte baixa da cidade, né? Quando a gente fala de saúde e de emergência, a gente não viu nenhuma proposta voltada para a parte alta. Pois é, em diversos momentos eu lembro do candidato Ortiz Júnior falando do desejo dele de construir uma UPA na parte alta. E se a gente pega mesmo a questão da parte alta, São Gonçalo, ali Belém, e vai embora, né, do Três Marias a São Gonçalo, ali, Estoril, nós temos ali uma situação muito grave, que toda aquela população precisa atravessar a Dutra, atravessar a cidade para poder ser atendido nas UPAs. Então, acredito que esse seja um primeiro passo, uma proposta um pouco mais palpável, até porque a construção de uma UPA e a manutenção, desde que credenciada ao Ministério da Saúde, né, há uma divisão compartilhada de responsabilidade e custos entre o governo federal e o municipal para a manutenção das UPAs. Então, eu espero que Taubaté consiga ter mais uma UPA e que ela seja realmente ali na parte alta da cidade. E todo o escoamento também da zona rural, né, da população, também vem dessa parte alta também da cidade, né? São vias de acesso importantes, né? São vias de acesso importantes, e se nós formos botar na conta somente o deslocamento, né, das pessoas da parte alta para a região baixa central, para o atendimento da saúde, nós termos uma UPA ali na região alta da cidade vai impactar diretamente não só na saúde, na qualidade do serviço de saúde prestado ao município, mas também no nosso fluxo e trânsito de veículos aqui na cidade. É um detalhe assim, como a saúde, como o equipamento da saúde na parte alta pode influenciar positivamente o fluxo de veículos aqui na cidade. O segundo questionamento foi do candidato Sérgio Victor sobre o apoio do Partido Liberal, PL, à candidatura de Ortiz Júnior. Ortiz, assistimos aqui no primeiro turno você e a Márcia quase subindo num ringue. E agora estamos surpreendidos, mas nem tanto, com vocês se abraçando e declarando apoio. De todas as críticas que você formulou a ela, quais delas você estava errado? O que falou mais alto entre vocês? O passado de esquerda de vocês dois? Ou os compromissos escusos? Voltamos então a falar aí de apoios políticos, né? Falamos aí um pouquinho aqui no primeiro bloco do nosso especial pós-eleições. Gabriel, o quão importante é falar de apoios políticos nesse momento da disputa? É importante porque os candidatos que não conseguiram chegar ao segundo turno precisam se posicionar, né, diante das duas opções que se apresentam no segundo turno. Me chama a atenção o timing, porque logo no dia seguinte, se não me engano, a Lorena já declarou voto crítico ao candidato Sérgio. O prefeito Saldi publicamente seguiu a vida, está tocando a prefeitura, não se manifestou sobre o segundo turno. O PT, depois de reunir seus membros, decidiu pelo voto nulo. E o PL demorou 2 semanas para declarar apoio ao candidato Ortiz Júnior. Me chama a atenção o timing, porque esse acordo entre PL e republicanos precisou passar por muitas negociações em instâncias superiores. O município pouco pôde decidir sobre isso, né? Esse apoio do PL aos republicanos passou por instância estadual, instância nacional, para ser consagrado. Veio tarde. Quem vai dizer o impacto ou não deste apoio ao candidato Ortiz do PL
do PL ao candidato Ortiz do Republicanos vão ser as urnas, porque as pesquisas que estão sendo feitas vão captar isso de forma muito pouca, porque o anúncio foi ontem, né? Tem pesquisas já sendo coletadas nesse momento, tem pesquisas que serão coletadas nos próximos dias. Então, esse apoio, se tiver algum efeito positivo, será mostrado somente nas urnas mesmo. Gabriel, a gente fala de apoios dos candidatos, né, que não passaram para o segundo turno, mas também dos grandes medalhões nacionais, estaduais, que vão impactar direto ou indiretamente as candidaturas agora desses dois candidatos que pleiteiam a vaga. Mas lá na ponta, o eleitor que ainda está indeciso, a gente teve uma abstenção alta, 29%, esse voto ele é invisível, né, até o dia das urnas. Na ponta ali, no cidadão, no eleitor, ele está preocupado com esses apoios partidários ou com a realidade dele que ele quer mudar e ele vai deixar o voto para ser decisivo no domingo, por exemplo? Esses apoios servem mais para demonstração de força das candidaturas do que, de fato, impacto no eleitorado. Parte do eleitor se importa com a demonstração de força das campanhas, isso realmente importa. E nisso, os apoios somam. Mas, de fato, no eleitor lá na ponta, o que importa é o candidato, um dos candidatos que está no segundo turno, ou os dois, chegarem até ele com suas propostas, com as suas ideias, né? Nós temos duas campanhas com condições econômicas de estrutura e recursos muito diferentes, né? Enquanto uma corre a cidade, bairro a bairro, para poder conversar com a população, a outra anda a cidade, né, atrás de votos. Isso reflete diretamente a capacidade que ambas as campanhas têm de arrecadar fundos porque campanha custa. Então, as campanhas estão de acordo com aquela capacidade que eles têm de arrecadar. Ainda assim, o eleitor dos bairros, os candidatos precisam visitar esses bairros, conversar diretamente com esse eleitor que está nos bairros de Taubaté, para saber o que eles realmente demandam, o que eles precisam, porque a campanha mais exitosa no domingo será aquela que, com certeza, vai oferecer as melhores opções, né, para as necessidades do eleitor, que nem sempre consegue passar pelo centro da cidade. Os apoios políticos nem sempre representam a transferência efetiva dos votos. O que o eleitor leva em consideração nesse momento? Transferência de voto é um dos fenômenos mais imprecisos que a gente tem para mensurar, né? O voto crítico da Lorene ao candidato Sérgio é um sinal. O apoio da Márcia ao candidato Ortiz Júnior é um sinal. Só que nós vimos nessas eleições de 2024 que o eleitor, no geral mesmo, ele não é um eleitor de manada. Ele não tem dono. O eleitor é muito autônomo para exercer o seu voto. Então, apesar dos apoios, cada voto tem sua autonomia, né? E cada eleitor vai avaliar dentro das duas candidaturas que se apresentam no segundo turno aquela que mais lhe agrada ou até mesmo, né, aquele que ele menos rejeita para exercer o seu voto. Em um segundo turno cuja abstenção deve ser superior à casa dos 30%, a cada 3 eleitores, um não deve se manifestar na urna, vai vencer aquela candidatura que, além de cativar e tiver as melhores propostas, aquele que conseguir mobilizar o eleitor a ir num domingo, véspera de feriado municipal, né, de ponto facultativo do servidor público, a levantar de casa num domingo de manhã ou depois do almoço, e ir até uma urna para digitar apenas 2 dígitos. Tem uma parcela desse eleitor que soma-se à abstenção, que é o eleitor desacreditado do sistema político, desacreditado da política, é um eleitor que dificilmente vai retornar para as urnas. Então, parte dessa abstenção é um eleitorado que a gente pode tratar até de irrecuperável, infelizmente, né? De tamanha desilusão com o sistema político e com as respostas que a política tem dado aos seus problemas, né? Então, desconsiderando essa parte do eleitor, a campanha que conseguir mobilizar e levar o maior número de pessoas para a urna, né, é levar mesmo, tem que motivar a pessoa a sair de casa, né, tem que ter uma razão, tem que ter algo muito interno, algo que acredite para realmente sair de casa no domingo e votar. Mais do que a melhor opção para a cidade ou a melhor candidatura, as melhores propostas, tem que ter um componente muito pessoal mesmo, interno, para a pessoa sair de casa no domingo e exercer o seu direito de voto. Ainda dentro dessa questão de apoio partidário, a gente tem um candidato ex-prefeito que tem o apoio do governo do estado, eleito pela direita. Do outro lado, um outro candidato de direita, apoiado pela Lorene, que já tem uma legenda que já tem passagem pela esquerda. Também temos o PDT do outro lado. E a gente fez um candidato da esquerda aqui no Legislativo para o ano que vem. Sim. Onde está indo esse eleitor de esquerda ou de centro-esquerda? Você acha que qual dessas candidaturas está conseguindo abarcar melhor este eleitorado?
Cara, para este eleitorado é uma verdadeira escolha muito difícil, né? Lembrando o editorial do Estadão em 2018, realmente essa escolha é muito difícil para o eleitor mais à esquerda, mais progressista. Mas acredito que este eleitor, apesar das suas preferências político-ideológicas, este eleitor deve avaliar, né, no geral, qual é a candidatura menos danosa para a cidade em termos ideológicos e pragmáticos, né? Eu tenho escutado de algumas figuras eleitas e não eleitas, né, de esquerda e centro-esquerda, avaliações distintas sobre o candidato que é, entre aspas, menos pior. Então, acredito que esse eleitorado está em disputa e acredito que nenhum dos dois candidatos tenha feito acenos a esse tipo de eleitor, né, justamente prevendo que qualquer aceno a este tipo de eleitor em Taubaté possa gerar desgastes a grande parte do eleitorado. Então, até aqui me recordo do meu amigo Arthur, que divide o Taubaté Post comigo, é um eleitor que está indeciso entre as duas candidaturas, né, esperando um aceno de algum dos candidatos, esse aceno nunca vem. E é significativo porque fez uma cadeira aqui na Câmara, né? É significativo porque fez uma cadeira aqui na Câmara. Se somarmos ali a votação da Lorene e a votação do PT, chega próximo dos 30 mil votos. Então, acredito que é um eleitor que está órfão, está carente. Temos duas candidaturas de direita no segundo turno, isto é óbvio, ululante para a cidade, mas ao eleitor que faz um voto de não anular o seu voto, tem para si esta prática de não anular o seu voto porque sabe a importância que tem o seu voto na urna, até mesmo quando não há candidaturas da sua preferência ali como opção, né, está diante de uma situação muito difícil e para ser muito sincero, precisaria de uma pesquisa qualitativa, né, uma entrevista, grupo focal com esses eleitores para saber muito bem para onde eles vão. O único sinal, né, que tivemos é o apoio, mais uma vez, não é apoio, o voto crítico, a declaração de voto da candidata Lorene, quarta colocada, no candidato Sérgio Vitor nesse segundo turno. Mais uma rodada de perguntas entre eles aconteceu no nosso debate. Agora o candidato Ortiz Júnior também fez a pergunta sobre o apoio político, dessa vez com relação ao atual prefeito José Salti. Sérgio representa a continuidade, está bem claro aqui nesse debate. Então, não sou eu que estou dizendo, são os fatos. Quase todo o secretariado atual do Saldi está te apoiando, publicamente. O capitão Souza, o Marco Antônio das Finanças, o chefe de gabinete, secretário de Serviço Público, secretário de Segurança, todo mundo. Aliás, o secretário de Segurança acabou com a segurança de Taubaté. O capitão Souza acabou com a atividade delegada, permitiu o aumento de feminicídio, permitiu o aumento dos estupros, crimes violentos em Taubaté, crimes sexuais. Um absurdo a participação do capitão Souza na segurança pública da cidade. Seu braço direito. Aí, eu lhe pergunto então, Sérgio, onde é que você estava das 9h30 às 12 horas, 9h30 da manhã às 12 horas do dia 23 de agosto de 2024? Aliás, eu vou responder. Melhor, eu vou responder. Você estava ali no gabinete do prefeito José Saldi, já no meio da campanha eleitoral comendo solta. Eu estava num bairro fazendo minhas atividades de campanha e você, durante 3h30, no gabinete do prefeito Saldi, com campanha em andamento, fazendo os acordos políticos justamente para esse momento dos apoios do governo Saldi à sua campanha eleitoral. Todos esses secretários, isso não é casualidade, isso já tinha sido combinado lá naquele momento, quando a campanha eleitoral já estava em andamento, você foi ao gabinete do prefeito Saldi, pediu o apoio dele para a sua candidatura. Gabriel, mais uma vez aí os candidatos abordando essa temática do apoio político, seria ali uma tentativa de minar um pouquinho o concorrente, considerando a rejeição do atual prefeito? O candidato Ortiz Júnior está numa estratégia de tentar desconstruir a imagem do candidato Sérgio, mas eu acho que é um processo que vai um pouco além, porque o candidato Sérgio, ele é posto como a surpresa desta eleição, né? Ele estava em quarto, quinto lugar nas pesquisas quando começou, chegou ao segundo turno numa onda laranja, o único candidato que não parou de crescer nas pesquisas registradas, né? 8, 13, 16% e abriu a urna e estava com 23%. Então, é um candidato que está construindo a sua imagem e seu capital político. Então, o Ortiz Júnior tenta, nesse processo de construção da imagem do Sérgio, contribuir com algumas informações que advoguem contra a imagem do candidato. Agora, essa questão do dia 23 de agosto gerou muita curiosidade e expectativa no eleitorado, muita curiosidade.
E no final das contas a montanha pariu um rato, porque uma foto do candidato Sérgio no gabinete do prefeito Saldi. É, assim, é difícil de comentar porque o Saldi não se pronunciou. O Saldi, enquanto candidato, não tem nenhum pronunciamento público, né? Eu, em muitos momentos, até a data de ontem, antes de ontem, né, nas últimas semanas, as pessoas diante de mim falavam: a Márcia apoia o Ortiz. E eu falava: não há nenhuma declaração do PL, nem da Márcia. Então a declaração se dá de forma oficial, por partido político, pelo candidato. E até ontem não tinha da Márcia o Ortiz. E até agora não há nenhum pronunciamento público do PP ou do prefeito Saldi em apoio ao Sérgio. Então é um exercício repetitivo, maçante, de desconstrução de ação do candidato Ortiz para desconstruir a candidatura do Sérgio, tentando atrelar o Sérgio ao Saldi. No primeiro turno foi Márcia é Saldi, Saldi é Márcia. Agora no segundo turno o mantra é Saldi é Sérgio, Sérgio é Saldi. Faz parte do jogo, cada um com a sua estratégia. Se vai ser bem eficiente ou não, quem vai dizer são as urnas no domingo. No dia 6, as urnas reprovaram a gestão atual do prefeito. A gente percebeu pelo baixo índice, né, de votos que ele obteve. E essa continuidade que o candidato Ortiz coloca, vinculando o candidato do Novo a ser empresário, a uma nova proposta, isso já aconteceu na eleição passada. Quais são os elementos práticos hoje que o eleitor enxerga que seria uma continuidade da gestão atual? Olha, Josivaldo, elementos práticos não há, por mais que o candidato tente colar essa imagem. O que há são símbolos. Ele tenta comparar: olha só, eleitor, você apostou num empresário, novidade em 2020, olha, vai apostar de novo em 2024, isso é narrativa, isso são símbolos, né? Faz parte da estratégia eleitoral, mas no debate você vê que há uma clara diferença entre o atual prefeito e o candidato Sérgio. E o Sérgio tenta pontuar isso não só em ações, como na postura que ele tem tido nos debates. Então é uma tentativa do candidato Ortiz de colar essa imagem em Saldi, Sérgio, Sérgio, Saldi. Porém, o candidato Sérgio tem se mostrado bem diferente do atual prefeito nesses embates públicos em que ambos os candidatos têm se confrontado na Band, na TV Câmara, e possivelmente será o mesmo enredo no debate da Vanguarda ainda essa semana. E por fim, o candidato Sérgio Victor fez a sua segunda pergunta ao candidato Ortiz Júnior. Dessa vez, o questionamento foi sobre uma ação judicial de 2012. Vamos conferir a pergunta. Bom, saindo de lado de picuinhas, né, vamos falar de uma coisa muito séria. O Ministério Público de São Paulo, Ortiz, pede a sua condenação em ação de improbidade administrativa e a devolução de 1,7 milhões de reais aos cofres públicos, além de suspensão de seus direitos políticos, uma ação de 2012 fundamentada em longa investigação e fartos documentos. Estou te dando a oportunidade de esclarecer esses fatos, porque a população precisa saber o que de fato aconteceu. Gabriel, o candidato toca nessa questão de 2012, mas a gente já tem a questão das contas públicas que são mais atuais, agora de 2020. Esse assunto não poderia ser mais relevante? Eu acho que a opção do candidato Sérgio foi para trazer à tona um assunto antigo, porque eu acredito que este das contas já estão muito batidas. Foram batidas, assim, a exaustão no primeiro turno por todos os candidatos, e essa é uma tentativa do Sérgio de trazer algo do passado do candidato, né? Para quem não se recorda, é o processo do FDE, Fundo de Desenvolvimento da Educação, né? Que é o processo das mochilas de licitação, que envolve o nome do Ortiz, do qual ele prontamente falou, e é verdade, foi absolvido em todas as instâncias, não há nada que pese contra ele em relação àquele processo. Fica a mácula, né, do processo, fica a mácula, né, daquela época, fazem 12 anos que este processo, que tudo isso aconteceu, só que a justiça já o inocentou, já o absolveu. Então, acho que é uma tentativa do candidato Sérgio trazer um elemento do seu passado para a atualidade e refrescar a memória do eleitor. Eu acho que o candidato Sérgio tem abordado pouco a questão das contas, apenas en passant, porque eu acho que isso já está muito batido na cabeça do eleitor. Então, é uma tentativa de trazer fatos novos, ainda que muito antigos, né, para refrescar a memória do eleitor, porque grande parte do eleitorado que hoje vota talvez não tenha conhecimento desse fato do passado. Ainda que o candidato Ortiz tenha sido absolvido, né, não tem a noção do fato de que isso ocorreu há 12 anos atrás, todo esse processo. E ainda que o candidato Sérgio esteja trazendo esses fatos à tona, são fatos que influenciam o eleitor na hora da decisão? Olha, os fatos que de fato influenciam o eleitor na hora da decisão são muitos. Ele tentou trazer um fato novo que pudesse pesar contra o candidato Ortiz.
né? Então, a composição do voto são muitos os fatores que levam o eleitor a ir na urna e exercer seu voto. Mas da mesma forma que o candidato Ortiz tenta, né, a exaustão, um processo de desconstrução da imagem do candidato Sérgio, numa tentativa de contra-atacar, de trazer algo que desabone o candidato Ortiz, buscou esta coisa do seu passado. É apenas um dos componentes. Tem muito eleitor que não se pauta pela moralidade do candidato na hora de exercer o voto. Mas para o eleitor que se pauta por este lado, pode ser que isso tenha algum peso, sim. E vamos então para um rápido intervalo. Daqui a pouco o especial Eleições Segundo Turno volta. No terceiro bloco do debate, os candidatos responderam a perguntas elaboradas pela população. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o especial Eleições 2024, pós-debate e segundo turno aqui na TV Câmara Taubaté. Você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, o DDD 12 3625 9525. E no terceiro bloco do debate, os candidatos responderam a 3 perguntas formuladas pela população. Nossa equipe saiu às ruas e foi saber o que o eleitor gostaria de saber. A primeira pergunta foi sobre educação e foi elaborada pela munícipe Andressa Queiroz. Então, eu quero saber como é que vai ficar a nossa educação de Taubaté, porque eu tenho um filho de 14 anos. Devido à pandemia e esse decorrer todo esse tempo, a educação nossa de Taubaté, sem ser particular, está muito ruim. Eu sinto esse ano que meu filho não está preparado para sair do 9º ano com o conhecimento que ele precisava. E pelas regras do debate, os 2 candidatos deveriam responder a mesma pergunta. E eles puderam utilizar o tempo que quisessem para responder, controlando os 35 minutos totais que eles teriam ao longo dos 4 blocos. Gabriel, o que você achou do questionamento dessa munícipe e como a municipalidade, né, o prefeito no caso, pode ajustar essa questão da qualidade do ensino? Bom, primeiramente, agradecer esse espaço em que os eleitores podem fazer as perguntas diretamente ao candidato, porque, sejamos honestos, se não é o cidadão trazer a pauta da educação, talvez a educação não viesse sozinha para o debate, né? Porque os candidatos têm estratégias diferentes de atuação nesse segundo turno, muito pautada na desconstrução de um e de outro, pautada em questões do passado e quando os dois ficam muito soltos é pouco propositivo. Né? Mas acho que a pergunta é muito pertinente, até porque Taubaté tinha um ensino médio municipal de excelência, né? Há candidatos que advogam pela volta do ensino médio, mas já há um entendimento jurídico, uma prática de que se o município não é capaz de dar provimento de 100% da sua responsabilidade, que é o ensino fundamental, não deve investir no médio. Então, enquanto Taubaté não tiver cobertura de 100% do fundamental, fica inviável retornar com o ensino médio. E como o ensino médio de Taubaté, além de ser de muita qualidade, envolve um aspecto de certo saudosismo, né? Era uma coisa boa que a cidade tinha, hoje não tem mais, é algo que possa gerar capital político e até frutos eleitorais para qualquer um dos candidatos que advoguem a favor disso. Mas aí tem o pulo do gato. Se não cobrir 100% fundamental, não tem como voltar com o ensino médio municipal. Gabriel, esse terceiro bloco contou com respostas bem objetivas dos candidatos, né? Ambos responderam a mesma pergunta e foram, assim, concisos nas suas propostas. De que forma você avalia aí, mais uma vez, essa questão da participação da população, trazendo dores que, de fato, eles vivenciam ali no dia a dia? Inclusive, essa munícipe foi bastante expressiva, né? Trazendo ali uma questão que ela vive na própria casa dela. A melhor parte de você trazer o público, o povo, o munícipe, o eleitor para o centro do debate, para poder perguntar diretamente aos candidatos, é exatamente isso. O eleitor tem uma visão micro da política, uma visão micro da administração, que diz muito respeito à sua realidade, à sua peculiaridade. Então, é normal que uma mãe, né, de um filho de 14 anos traga a questão da educação para o centro do debate. E embora os candidatos tenham sido concisos nas suas respostas, eu avalio que esse foi um dos melhores momentos do debate, porque, embora concisos, os candidatos foram muito pontuais. Responderam sobre educação. A pergunta é de educação, responderam sobre educação. Foram concisos para administrar o tempo para o bloco final, que é o momento de arena. Mas, apesar da concisão, eu gostei muito da resposta de ambos os candidatos, que não tergiversaram e foram direto ao tema.
E agora vamos à segunda pergunta da população. Quem fez a segunda pergunta foi Elaine Cristina Lima, sobre cultura. Candidatos Ortiz Júnior e Sérgio Vitor, eu gostaria de saber em relação à cultura em Taubaté. Está totalmente desfalcada. Eu vi que todos os debates que teve, nenhum de vocês dois colocou nada relacionado à cultura. Eu moro aqui na Avenida do Povo, tenho um estabelecimento aqui e assim, a avenida está abandonada, não tem iluminação, a parte da Guarda Municipal não está mais fazendo o trabalho que tinha. Em relação a 4 anos atrás, sempre teve. Agora, esse último mandato não teve mais GCM. E eu gostaria de saber o que vocês têm de objetivo para a cultura de Taubaté, principalmente para a Avenida do Povo. Gabriel, antes da gente falar sobre essa questão da cultura, a gente fez se você fosse prefeito de Taubaté, nos intervalos, tanto no primeiro e no segundo turno, e a gente observou essa micro demanda mesmo, cada população sentindo na pele, falando dos seus problemas, tentando resolvê-los. Eu lembro que cultura foi o primeiro tema que a gente abriu o primeiro turno aqui do debate. A candidata Márcia do PL ficou responsável pelo questionamento, todos os candidatos responderam. Desta vez, a munícipe traz a cultura voltada para o lado do turismo, da economia. Os candidatos souberam responder, se saíram bem? Os candidatos foram obrigados a responderem sobre cultura e cada um deu a sua contribuição na medida que lhe era possível. Mas, mais uma vez, trazendo o povo para o centro do debate, é uma comerciante que tem um ponto aqui na Avenida do Povo, né? Com certeza sente falta do movimento, sente falta do carnaval. E quando uma cidade enfrenta uma questão fiscal como a nossa, o primeiro a pagar a conta são as menores secretarias, né? Como, por exemplo, da cultura, né? Nós não tivemos carnaval esse ano, nós temos nossos artistas aí que, se não fosse a Lei Paulo Gustavo, que se não fosse a Lei Aldir Blanc, que são investimento direto do governo federal em projetos culturais nos municípios, talvez a nossa cultura estivesse ainda pior do que está neste momento. Então, esses 2 projetos federais, eles conseguem dar conta de parte da demanda, né, cultural da nossa cidade, mas ainda assim a gente precisa pensar em algo mais para a nossa cultura, porque a cultura, por exemplo, o Carnaval de Taubaté foi referência para o Vale do Paraíba por muitos anos, né? Então a gente precisa ter a volta do Carnaval aqui na nossa avenida para que este comerciante possa voltar a ter o seu comércio movimentado, né? A questão, quando o orçamento começa a falhar, quando a cidade começa a gastar mais do que arrecada, é natural, né? Não é normal, mas é natural que algumas deficiências se tornem mais evidentes, né? Ela reclamou da falta de guarda municipal aqui na Avenida do Povo, falta de iluminação, e você vai vendo como esta questão orçamentária e de gestão vai levando a uma degradação da cidade pouco a pouco, né? E você deixa de reconhecer a cidade como ela era e passa a ver que realmente essa questão orçamentária tem um impacto direto no nosso dia a dia. Por mais que o eleitor não seja um assunto que ele goste ou que ele tenha domínio, é um assunto que repercute no dia a dia de todo mundo. E a Elaine se queixou ali, né, na pergunta, que os candidatos não abordaram recentemente esse tema cultura. Como o Josivaldo bem lembrou, nosso primeiro debate, né, no primeiro turno, abriu por sorteio, abriu com essa questão da cultura. E a gente poderia, então, falar mais sobre isso. Nós, nas entrevistas aqui também, no primeiro turno com os candidatos, nós abordamos esses assuntos de cultura. De fato, você acredita que se ela não tivesse trazido o questionamento, esse tema não seria abordado de forma espontânea por eles? Não seria, porque os candidatos estão muito focados e treinados em irem para as pautas e para os assuntos que lhes rendem dividendos eleitorais, né? A gente sabe que grande parte da população, né, prática, são profissionais da cultura, vivem disso, né? Tem experiência com a cultura aqui na cidade, mas se a gente for estratificar esse eleitorado em números, ele não é tão significativo, ainda mais uma campanha majoritária de 2 turnos. Mas, mais uma vez, elogiar o espaço que é dado ao cidadão de fazer as perguntas que lhes são pertinentes aos candidatos, porque se não houver essa participação popular para pautar o debate público, os candidatos ficam muito circunscritos àqueles temas que as estratégias de campanha, os marqueteiros orientam eles a ficarem repetindo. Neste terceiro bloco, foram 3 perguntas dos munícipes, né? Agora vamos à terceira e última pergunta da população. Quem fez a pergunta foi Rosa Maria dos Santos. O assunto que ela escolheu foi saúde. Candidato, eu queria saber
Como que a gente faz para vocês arrumar os remédios do postinho daqui dos Paraná de Santa Terezinha, que a gente precisa, a gente vai e não tem, não consegue. E outra, também a gente precisa de remédio de pressão e a gente tem que marcar consulta para daqui um mês para poder pegar uma receita com remédio. Gabriel, mais uma vez, né, o assunto saúde volta à pauta aí, dessa vez por meio da população, então se mostra realmente relevante. E ela cita a questão dos remédios. Descentralizar a distribuição dos medicamentos também interfere em outros setores aqui da cidade? Interfere. Mais uma vez, os populares, os cidadãos e os munícipes fazem sempre as melhores perguntas até mesmo que os especialistas no assunto, porque é um tema que não é palpável para os candidatos, mas é muito palpável para a população. Então, a pergunta da Rosa Maria foi muito pertinente e é outro dado, né, que mostra que a fragilidade orçamentária da cidade reflete no abastecimento de remédios das farmácias públicas aqui do nosso município. Né? Não é de hoje que nós temos reclamação de falta de remédio nos postos, nas farmácias. Né? É um problema que atinge diretamente as camadas mais vulneráveis da nossa população. E é outro tema que, se não fosse o munícipe, não viria à baila nesse debate. Acho que mais importante que voltar a abastecer a prefeitura com os remédios que, por direito, os cidadãos têm direito ao acesso, o ponto da descentralização é muito importante, porque muitas das vezes o cidadão tem que se deslocar de um bairro, um Parque Aeroporto, Esplanada Santa Terezinha, Barreiro, até uma farmácia na região central para poder retirar o remédio. Então, é impossível pensar uma cidade do tamanho de Taubaté sem se pautar por um processo amplo de logística. Né? Você ter remédio nos bairros, você ter remédio onde o cidadão possa retirar nos bairros é muito importante, não só para que o cidadão tenha fácil acesso, mas, mais uma vez, é outro componente, é outro ponto da saúde que interfere diretamente, por exemplo, no fluxo de veículos da cidade. Então, você vê como a saúde, né, a descentralização da saúde, a descentralização de serviços públicos, ela tem impacto direto em outro problema grave de Taubaté, que é o trânsito. Algum outro serviço público você sugeriria para descentralizar e que poderia fazer a diferença aqui em Taubaté? Olha, são muitos. Primeiramente, os equipamentos públicos de esporte, saúde e segurança, quanto mais descentralizados eles forem, melhor para a cidade como um todo. Né? Nós temos aqui, na última década, nós tivemos o advento daquelas praças com equipamentos públicos de lazer. Pode parecer algo simplório, mas se há um equipamento daquele num bairro como Três Marias, num bairro como São Gonçalo, num bairro como Parque Aeroporto, pelo menos para uma prática simples de esporte autônoma, o bairro já tem aquele equipamento descentralizado. Ela não precisaria se deslocar aqui para o centro, para 9 de julho, para o CTI, não, tem ali no bairro. Então, por mais que seja simplório de falar aqui das praças, dos equipamentos públicos, né, para a prática de esporte autônomo, mais iniciativas como essa precisam ser refletidas e tomadas pelos nossos gestores públicos, né? Apesar da restrição orçamentária que a cidade encontra, porque se tem serviço público no bairro, a chance da pessoa poder resolver a sua vida dentro da sua própria localidade é muito maior e quem ganha é a cidade como um todo. Agora a gente acompanha a repercussão do debate nos principais veículos de comunicação da nossa região. O destaque, então, para o portal T7 News, que fez aí a divulgação do debate nas suas redes sociais, no portal aí da internet, e também durante a realização aqui do nosso esquenta, da chegada dos candidatos, da análise, antes do debate começar, fez também essa cobertura aqui. Inclusive, a foto que aparece para você aí na tela foi aí minutos antes do início, realmente, do debate, que começou às 9 horas da noite. Outro destaque é o portal Quiriri News, que esteve com a gente nas entrevistas com os candidatos nas sabatinas, depois no primeiro turno do debate, agora também neste segundo turno do debate, participou e foi mais um transmissor, né, dessas nossas informações, mais um parceiro de transmissão do nosso debate. Também quero agradecer a parceria do portal Quiriri News, em nome da pessoa do Douglas Castilho e também dos outros profissionais. Outro destaque fica para o Portal Meon. Quero agradecer também pela parceria aí na transmissão. Fez a divulgação antes mesmo do debate, chamando aí os telespectadores, convidando o seu público para acompanhar o debate aqui conosco. Obrigada, então,
pela cobertura do nosso debate. Destacar também a cobertura da Rádio Metropolitana. O jornalista Alexandre Vilela era um dos jornalistas que tinha elaborado perguntas aqui para os nossos candidatos e hoje ele repercutiu aí o debate durante o programa Radar Noticioso aí da Rádio Metropolitana. E por fim, destacar aí a Rádio 99. Também os apresentadores repercutiram o debate, comentaram de que forma os candidatos se saíram aí nesse segundo turno das eleições municipais. Então, agradecendo mais uma vez aos nossos parceiros Quiriri News, T7 News, Portal Meon, a Gazeta da Estiva, também o jornal local que participou com a gente, e a Rádio Metropolitana. A todos os nossos parceiros de transmissão, muito obrigado aí pela colaboração. Espero que a nossa informação tenha chegado a muitos lares taubateanos para o Brasil afora. E no quarto bloco, os candidatos puderam utilizar o tempo restante que tinham para debater em formato arena, sem a minha mediação e também sem tema definido. E o primeiro a terminar o tempo, logicamente, foi o primeiro a fazer as suas considerações finais. Quem começou as considerações foi o candidato Ortiz Júnior. Vamos ver então o recado que ele enviou à população nos seus 2 minutos finais. Obrigado, Ana. Obrigado a toda a nossa militância. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradeço a minha vice, Nina de Sá, a minha família, que tem me dado apoio nessa campanha eleitoral. E queria agradecer muito os ensinamentos que meu pai me transmitiu ao longo de uma vida. O pai foi, sem dúvida nenhuma, o maior prefeito da história dessa cidade. Um homem de muita fibra moral, um homem que cuidou dessa cidade com todo amor, com todo empenho, com todo carinho, e ele me transmitiu esse amor por Taubaté. E é esse amor que me movimenta, que me faz novamente ser candidato a prefeito. Eu já fui prefeito por 8 anos e fiz grandes empreendimentos na cidade, na saúde pública, as UPAs, o Hospital Municipal, fiz as UBSs+, ampliei o atendimento das unidades básicas de saúde, na segurança reduzi todos os delitos, fiz atividade de delegado, primeiro município do estado a fazer convênios de atividade delegada, organizei a guarda municipal, fiz educação em tempo integral, prática esportiva nos bairros, lutei na geração de emprego, na educação profissionalizante, fiz o ensino médio profissionalizante em Taubaté. Agora é o momento da gente olhar para os próximos 4 anos e escolher quem tem capacidade, quem tem experiência, quem pode colocar a nossa cidade novamente nos trilhos. 4 anos atrás, nós vimos exatamente o mesmo roteiro. Apresentação de um empresário que se dizia novo, que tinha experiência, que tinha fórmulas mirabolantes e que ia resolver o mundo. E nós afundamos num salto no escuro, num verdadeiro caos que se transformou a cidade. E é disso que se trata aqui. Novamente é o mesmo roteiro. E a gente corre o risco sério de afundar novamente com um candidato que não tem nenhuma experiência em administração pública. É por isso que eu peço o seu voto no dia 27. Vote Ortiz Júnior, 10. Muito obrigado. Em seguida, foi a vez do candidato Sérgio Victor dar o seu recado final à população. Ele também teve 2 minutos para se manifestar. Novamente, agradecer a Deus pela oportunidade. Eu fico muito feliz de estar podendo me colocar à disposição para trabalhar por Taubaté, para trabalhar por vocês que acordam cedo, pagam seus impostos e querem viver numa cidade que responda à altura do valor do taubatiano. E eu tenho não só a experiência como empreendedor, mas também como deputado estadual, com gestão pública. Existem 2 tipos de experiência. A experiência do mal, de quebrar a cidade, de ter problema na justiça, de prometer demais e entregar apenas 12% do seu plano de governo. E tem a experiência do bem, com o pé no chão, olho no olho, falando a verdade e garantindo que a gente vai construir juntos esse novo caminho. É assim que foi feito em Joinville, lá com o governo novo, é assim que foi feito em Minas Gerais e é assim que pode ser feito em Taubaté. E eu, como você, a gente está cansado de ver Taubaté parado no tempo faz tempo e ver as cidades vizinhas prosperarem e não dá para a gente corrigir os mesmos erros fazendo as mesmas escolhas. Esse discurso está repetido, mas é correto. Eles podem enganar todos algum tempo, podem enganar alguns todo o tempo, mas não podem enganar todos o tempo todo. A gente está aqui para dizer, olha, é possível sim a gente construir esse novo caminho, com mais saúde, com mais tecnologia, aumentando de fato o número de leitos, melhorando o hospital universitário, que ali já encontra
E a gente vai melhorar a atenção básica da saúde para garantir que você seja atendido no postinho mais perto da sua casa. A gente vai melhorar a educação, que é a melhor ferramenta de transformação já desenvolvida. E se você está aqui até hoje, é porque você não perdeu a esperança. Para você que quer uma Taubaté nova de verdade, para você que quer mudança, vote no Sérgio Vitor, vote 30. A gente vai sim dar um choque de moralidade na gestão pública, a gente vai melhorar a segurança da cidade, a gente vai garantir mais ferramenta e mais oportunidade para os nossos filhos e jovens e dar o salto de desenvolvimento que Taubaté merece. Dia 27, vote 30, vote pela mudança, vote Sérgio Vitor. Gabriel, de que forma você avalia o formato Arena que nós trouxemos aí no último bloco do debate? Nós trouxemos vários modos, né? Cada bloco do debate de uma maneira e aí o formato Arena veio aí nesse último bloco em que os candidatos puderam controlar o tempo restante que cada um deles tinha para debater de forma livre. Não, avalio como muito positivo, porque é o momento em que os candidatos estão livres para fazerem as perguntas, sem mediação, é só os dois na arena no confronto direto. É normal que o nível da discussão baixe um pouco mais, né, porque eles não têm mediação, mas o formato em si é muito bom e eu acho que ele é próprio do segundo turno. É muito difícil você fazer uma arena com mais candidatos, né, na disputa, embora você possa fazer arena de 2 em 2, como, né, foi a inovação de 2018, foi o primeiro debate arena com mais de um candidato no primeiro turno. Me lembro que no Brasil o primeiro desse formato foi no segundo turno de 2014, entre Dilma e Aécio na Globo, né, um debate que definiu aquela eleição. Então, sou muito favorável ao formato Arena e os dois candidatos aproveitaram este formato, este momento, né, porque ambos foram econômicos em algumas respostas, justamente para administrar o tempo e guardar, né, para o final. O candidato Ortiz Júnior terminou seu tempo com o candidato Sérgio tendo pouco mais de 2 minutos para usar sem nenhum tipo de intervenção do adversário, né? Mas avalio como muito positivo este formato Arena aplicado pela TV Câmara no debate de ontem e assistindo agora reassistindo agora os 2 minutos finais dos candidatos, você vê como eles seguem uma ordem roteirizada que tem uma estratégia por trás, né? O candidato Ortiz começa agradecendo e resgatando o legado do seu pai, que foi prefeito. Depois ele passa, né, rememorando as conquistas dos seus 8 anos de mandato e finaliza novamente tentando associar o candidato Sérgio ao atual prefeito, alegando que, né, em 2020 Taubaté se atirou no escuro e isto é um erro que pode se repetir. Então, é muito bem roteirizado, é muito bem feito, é uma estratégia muito clara, né, do candidato. Por outro lado, o Sérgio Vitor agradece, né, e repete os mesmos mantras, né, de que não dá para esperar resultado diferente fazendo as mesmas escolhas, né, também faz apontamento sobre o passado do ex-prefeito, né, dizendo que ele promete demais e não cumpre, e você vê ali como os candidatos nos minutos finais, eles estão muito bem orientados. São nesses momentos finais que você pode ver claramente quais são as linhas que as duas campanhas seguem. E estas linhas, esses 2 minutos finais, são a síntese perfeita do que tem sido a campanha dos 2 candidatos nesse segundo turno. É incrível como esses 2 minutos são a síntese do que está sendo essa campanha em Taubaté em 2024. Antes das considerações finais, o candidato que ficou com o tempo ali, sem intervenção do outro candidato diretamente, soube aproveitar? Esta é uma avaliação muito peculiar. Eu estava fazendo a cobertura deste momento lá no T7 News e um dos convidados se sentiu frustrado porque achou que nesses 2 minutos o candidato Sérgio fosse para cima do Ortiz sem que ele tivesse tempo de resposta. E muito pelo contrário, o candidato Sérgio aproveitou esses 2 minutos livres para falar de propostas. Assim, acho que Taubaté não está acostumado com esse tipo de candidato que tem escrúpulo e que avalia que não vale tudo para ganhar uma eleição. Então, isso acho que surpreendeu muitas pessoas que esperavam mais do mesmo do que foi as últimas eleições e não teve. Teve um candidato que aproveitou desses minutos finais para falar de proposta. Não agradou a muitos, não agradou a todos, mas é um sinal de que este candidato talvez não haja como se espera do candidato comum, candidato médio em Taubaté nas últimas eleições. E assim nós vamos chegando ao final do nosso especial Eleições 2024, segundo turno. Quero agradecer a presença do Gabriel Marcondes de Moura, que é bacharel e mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, especialista em comunicação eleitoral e marketing político e atua como assessor de políticas públicas na Câmara de São José dos Campos. Gabriel, muito obrigado por enriquecer o nosso debate, trazer sua análise, seus comentários. Muito obrigado pela parceria mais uma vez.
Obrigado, Josivaldo. Obrigado, Ana. Obrigado à audiência da TV Câmara, toda a produção, toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo não só para essa TV Câmara, que faz brilhantemente seu trabalho, mas também para a democracia do país. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada, Gabriel, pela sua presença e contribuição. E no dia 27 de outubro, o segundo turno das eleições, a gente se encontra para a cobertura da apuração das urnas a partir das 5 horas da tarde aqui na TV Câmara Taubaté. Obrigado pela sua audiência. Eu volto a te encontrar hoje a partir de 1h30 da tarde no nosso Mix da TV. E a partir das 2 horas, não se esqueça, tem sessão ordinária. Você pode acompanhar aqui no plenário ou pela TV Câmara Taubaté. E eu te encontro amanhã a partir das 9h30 da manhã no Boletim Câmara. Tenham todos um ótimo dia e até mais.